Vamos falar sobre o movimento dos baleias do Bitcoin? Se você também é um sardinha assim como eu, uma coisa que a gente tem que fazer é sempre ficar de olho no movimento que os baleias fazem, para que a gente tente seguir esse movimento. Infelizmente, nós sardinhas não conseguimos sempre adivinhar, mas a gente tenta ir surfando os ciclos da melhor forma possível. E quando a gente tem uma boa estratégia, também a gente não precisa ficar tentando adivinhar se o baleia vai comprar, se vai vender, se ele vai para a esquerda ou se ele vai para a direita. Ainda mais quando se trata de Bitcoin, né? Eu sou o cara que defendo que Bitcoin você nunca vende. Você só compra. Ai, mas e se eu quiser precisar de um dinheiro e ter um monte de Bitcoin? Aí você põe como colateral e pega empréstimo em dólar. Troca moeda forte por moeda fraca, que você sempre vai sair ganhando. Mas vamos ver esse artigo aqui que saiu no blog do 99 Bitcoins Brasil. Inclusive, por uma coincidência do destino, nesse exato momento você está no canal 99 Bitcoins Brasil. Se você não me conhece ainda, eu sou o Victor Marinho. Seja muito bem-vindo. Já se inscreve aí para você não perder nossas análises muito loucas. E vamos ver o que o Thiago Venturini escreveu aqui sobre os ETFs que reacenderam o apetite institucional enquanto a Strategy amplia a tesouraria. Bitcoin hoje, 16/9. Isso foi publicado ontem, então podemos dizer Bitcoin ontem, porque eu estou gravando esse vídeo hoje. Se você não sabe o que é a Strategy, basicamente é a empresa de um carinha chamado Michael Saylor, que foi um dos primeiros que começou a pegar a maior parte de grana da sua empresa e comprar Bitcoin. Ele compra muito Bitcoin, tipo assim, ele não compra $1.000 de Bitcoin. Quando ele vai comprar, é milhões de dólares. E ele compra sempre. E como é uma empresa que é listada em bolsa de valores, esse tipo de coisa tem que ser informado. Tudo. Empresa de bolsa é empresa pública, cara. Quando você compra uma ação de uma empresa, você é meio que sócio daquela empresa. E tem que ter um relatório de tudo que está acontecendo. Então sempre saem os relatórios da quantidade de Bitcoin que a Strategy compra. Aí eles compram muito Bitcoin, usa esse Bitcoin que eles compram para pegar empréstimo em dólar e alavanca comprando ainda mais Bitcoin. É muito louco, o cara tá criando dinheiro do nada, né? Ele tá se expondo a um grande risco, mas a empresa tá crescendo muito. E quando se fala de empresa com caixa em Bitcoin, a Strategy é a referência. Se eu não me engano, é a empresa que mais tem Bitcoin no mundo. Então aqui, ó. O respiro dos ETFs coincidiu com expectativas crescentes de corte de juros pelo Federal Reserve, o Fed, na reunião dessa semana nos Estados Unidos. E esse cenário costuma favorecer ativos de risco. Eu já expliquei no outro vídeo que o que acontece. Quando os juros caem, não fica tão interessante você manter investimentos em dólar, porque você vai ganhar menos, o seu dinheiro vai render menos. Aí é mais vantajoso você pegar essa grana e colocar em ativos com mais risco, criptomoedas, por exemplo. Eu não acredito que o Bitcoin tenha risco nenhum, né? Mas tudo bem, o mundo acredita que tem. E quando esses juros sobe, aumenta o rendimento dos investimentos em dólar. Então, as pessoas começam a tirar dinheiro das criptomoedas para injetar no mercado americano. Tá? Então, por isso que você escuta falar tanto sobre a reunião do Fed, corte de juros do Fed, taxa de desemprego americana, porque tudo isso de alguma forma impacta o nosso mercado cripto, tá? É aqui, o Bitcoin hoje opera em leve alta. Ontem, né? O Bitcoin ontem estava operando uma leve alta, consolidando a região de resistência em $115.000. Vamos ver quanto que o Bitcoin está nesse exato momento, que eu acho que a gente vai ter uma surpresinha aqui, hein? Bitica, como estamos, ó, já foi. Pegou ali no suportezinho do 115 mil e resolveu subir ao 116, ele chegou a 117, mas está retomando um pouco aqui, sei lá, tomando fôlego, e ele está com um suportezinho bem interessante na região entre os 114 e os 115 mil, tá? Tá segurando bem ali, não estão deixando o Bitcoin abaixar mais do que isso. Vamos ver se ele pega ali de novo o ATH dos 124 mil, eu acredito que ele vai subir muito mais, acredito não, né? Um fato é que o Bitcoin nunca vai parar de se valorizar. Quanto mais o mundo imprime dinheiro, mais o Bitcoin se valoriza. Então isso é um fato que vai acontecer. E aqui o preço hoje se move dentro da flâmula da bandeira de alta registrada no gráfico de 4 horas. Além disso, o alvo para o rompimento do padrão está em $121 mil.
E no momento da redação desta análise, o Bitcoin estava sendo negociado por 114.990, registrando assim uma valorização de 0,5 segundo a CoinGecko. E os ETFs de Bitcoin registraram um aporte de cerca de 2,3 bilhões na semana passada, entre o dia 8 e o dia 12 de setembro, registrando assim a maior captação semanal desde meados de julho, com 5 dias seguidos de entrada. O que isso quer dizer? Eu sempre falo que tem análise gráfica, que a gente olha o gráfico, o que aconteceu. Aí tem gente que faz lá o padrão do bico de papagaio com a cabeça de tubarão, cabeça piroca ombro invertida, para tentar adivinhar o que vai acontecer. E gráfico é só gráfico. Eu falo que o gráfico só funciona porque as pessoas acreditam que ele funciona. Agora, quando você pega um dado desse aqui, que entrou 2,3 bilhões só na semana passada em ETF de Bitcoin, isso aqui é fundamento. O fundamento, sim, é uma coisa que a gente pode analisar e confiar, porque o gráfico reflete o fundamento. Você pode fazer a análise gráfica que for. Se o Trump der um peido errado, isso aqui pode desabar ou pode disparar a qualquer momento e não tem análise gráfica que consiga prever o futuro do que vai acontecer. As pessoas tentam adivinhar, mas na maioria das vezes erram. Quando acerta, elas ficam muito contentes, né? Então, essa é a minha opinião sobre análise gráfica. Mas quando você vê algo assim no fundamento, aí você tem uma certeza um pouco maior do que pode estar acontecendo. Aí você pode até estar pensando, mas então é muito difícil ganhar dinheiro fazendo day trade de criptomoeda, né? No caso do Bitcoin, eu compro e nunca vendo. Agora, se eu quero uma moedinha para mim tentar fazer um trade, tentar ganhar uma grana, não é o Bitcoin que eu vou comprar porque eu não vendo o Bitcoin que eu compro. Aí eu vou procurar uma pré-venda, como aqui a Pepnode, por exemplo. Nesse momento ela está saindo ali a 0,001, nem foi listada ainda, e quando listar, tem uma grande chance de ter uma grande valorização na listagem. Normalmente 100%, 200%, 1.000%, algumas chegam a 5.000% no dia da listagem, e depois ela já dá aquela recuada. Aí o futuro só pertence a Deus, não tem como a gente adivinhar também. Aí o que eu faço? Eu pego ali no máximo 5% da grana que eu ganho para poder investir em coisas arriscadas. Vou exemplificar para você. Imagina que você trabalhe hoje, seu salário seja R$3.000 por mês. O seu 5% de risco nunca deve exceder os R$150. 150 é seu teto máximo de grana que você pode colocar no risco. Por quê? A maior probabilidade é que você perca na maioria das vezes. Então a gente nunca sabe onde que vai dar bom. Mas nem por isso a gente vai deixar de arriscar. Porque quando dá bom, isso pode multiplicar em 10, 20, 50 ou 100 vezes. Já imaginou? Então por isso, gerenciamento de risco é muito importante. Porque na maioria você perde. Quando ganhar, esse ganho provavelmente cobre todas as outras que você perdeu. E usando gerenciamento de risco também, você não fica ansioso para vender logo. Fica naquele desespero, né? Você consegue tomar as decisões com mais calma. Porque caso você perca, você pode até ficar triste, mas você não vai ficar em depressão, porque foi só 5% do que você ganha no mês, né? Você investiu um pouquinho esse mês que vem você vai, investe mais um pouquinho em outra coisa e assim a gente vai diversificando. Essa é a ideia, essa é a estratégia que eu tenho usado e tem dado muito certo para mim. E aqui, a BlackRock liderou com um pouco mais de $1 bilhão e a Fidelity somou quase 850 milhões, enquanto a ARK Invest e a Bitwise também avançaram. Só que é tudo empresas grandes, os baleias, né, que estão criando os ETFs de Bitcoin. E quando alguém compra e investe no ETF da sua empresa, eles obrigatoriamente têm que comprar esse Bitcoin para poder ter esse lastro. Não é igual o dinheiro fiduciário que depende da fé da gente confiar que ele vai ter valor. Antigamente, antes ali dos anos 1970, o dinheiro até era lastreado no ouro, mas hoje não é mais, né? Então, fiduciário quer dizer fé. O movimento aqui, segundo gestores, indica um impulso claro de demanda em meio a apostas macro e rotas de alocação mais maduras para o Bitcoin ontem. Os dados agregados mostram um compasso de procura consistente, como se pode observar no fluxo positivo durante a semana. Então a gente teve ali 364 milhões na segunda, 20 milhões na terça, 700 milhões na quarta, mais 500 na quinta e 600. Nossa, é muita grana, velho. A leitura sugere entrada institucional progressiva,
com um pico no meio da semana e tração até o fechamento, padrão coerente com recomposição tática de carteiras. E aqui o Bitcoin estava aparecendo assim como um eixo de rotação de risco para o fim do terceiro trimestre. Eu não entendo nada desse gráfico aqui, é uma informação muito avançada para minha cabeça limitada, né? Eu sou apenas um sardinha aqui do mercado cripto e compartilho aqui com você as minhas doideiras, o pouquinho que eu aprendo, que eu não sou nenhum especialista em nada também. Então, quando vem uma informação assim muito complexa, eu já olho e minha cabeça anula, porque eu já não consigo entender, entendeu? Aqui, o respiro dos ETFs coincidiu com expectativas crescentes do corte de juros pelo Fed, que a gente já falou sobre isso. Toda vez que os juros corta, o mercado cripto cresce. O Banco Central dos Estados Unidos, na reunião dessa semana, esse cenário costuma favorecer os ativos de risco. No preço à vista, o Bitcoin estava orbitando ontem na região dos 115 mil, após reação às leituras recentes de inflação e a melhora do sentimento. Então você vê que o mercado vai reagindo no sentimento, né? Quando a coisa realmente acontece, já foi precificado, tá? Então quando tem a notícia saiu hoje, aí você vai, vou lá comprar Bitcoin que agora... Não, já foi precificado. O pessoal já precificou antes essa parada aí. Então você tem que estar atento a esses detalhes. O pano de fundo amplia o debate sobre continuidade do fluxo em direção ao quarto trimestre, quando resultados corporativos e política monetária tendem a ditar o tom. Então no começo do ano eu lembro que muita gente estava falando, Bitcoin vai subir até ali agosto, depois setembro, vai ser mais... É difícil o mês para o Bitcoin, né? A maioria dos meses de setembro o Bitcoin sempre fechou no vermelho. Pode ser que suba em outubro, engate uma alta até o final do ano e ano que vem bear market. É isso que a maioria das pessoas estava falando. Então esse mês o Bitcoin ainda não tá no vermelho igual muitos esperavam, né? Tá todo mundo esperando que o Bitcoin ia dar uma derretidaça esse mês e não é isso que a gente tá vendo. Ele tá se mantendo ali muito bem. E talvez ele continue se mantendo e realmente entregue essas altas aí até o fim do ano e continue ainda no ano que vem. Não sei, cara. O ciclo mudou. Eu acredito que tá tudo muito diferente do que era antigamente, né? Por quê? O pessoal analisa muito os ciclos passados, só que nos ciclos passados a gente não tinha tanto ETF, tanta empresa grande assim no mercado. E hoje, por isso, cara, é muito diferente. Ó, a Strategy ainda comprou mais Bitcoin e reforça a tese de tesouraria. No campo corporativo, ela revelou a aquisição de 525 bitcoins. Falei pra você, quando a Strategy vai às compras, não é $1.000, irmão. Igual nós, sardinha, não. Se for 1.000 ainda tá bom, né? Normalmente é 10. A Strategy vai e compra $60 milhões em Bitcoin. E os caras pegou no preço médio de 114 mil, cara. E agora eles estão com um total de 638 mil Bitcoin na carteira. A compra foi financiada com receitas de suas ações preferenciais listadas, segundo o formulário 8K. A mudança formal de nome para Strategy Inc., efetiva desde o dia 11 de agosto, consolida a narrativa de empresa tesouraria de Bitcoin e mantém a companhia como referência de balance sheets expostos ao ativo. E o Michael Saylor sempre publica lá no X dele, o quanto de Bitcoin ele tá comprando. Isso é lindo demais, cara. Agora vamos ver aqui a projeção para o Bitcoin. Analistas apontam que a demanda estrutural conta mais do que janelas táticas induzidas por juros. O invólucro dos ETFs tornou o acesso ao Bitcoin hoje mais simples e alinhado às políticas de risco de investidores institucionais, enquanto o apetite de tesouraria pública cria um piso de atenção. Então, por ter tanto ETF de Bitcoin assim, é muito mais fácil para as pessoas investir. Porque se você parar para ver no seu ciclo de conhecidos e perguntar para alguém, sabe criar uma carteira de autocustódia de Bitcoin? Tenho quase certeza que 99% das pessoas à sua volta não vão fazer ideia do que você está falando. Então, quando você tem um ETF de Bitcoin, o cara entra lá na corretora, que ele já está acostumado a comprar ações, fundo, renda fixa e tal, e vê lá, ETF de Bitcoin, que maravilha, eu vou investir nessa moedinha doida aqui. Isso traz mais dinheiro para dentro do mercado. Aqui, a sequência de entradas, embora sujeita a oscilações, tende a se estabilizar e escalar conforme os fundos passam a integrar Bitcoin em portfólios padrão. No curto prazo, a decisão do Fed pode redefinir inclinações de risco e volumes. Adiante, a persistência de entradas em IBIT e FBTC
novos anúncios de tesouraria e a liquidez agregada do ecossistema serão os vetores que dirão se a semana de 2,3 bilhões foi apenas o início do quarto trimestre ou o primeiro capítulo de uma tendência mais longa. Então, enquanto a rapaziada estiver confiante no mercado, o Bitcoin vai continuar subindo. E se a Strategy, que é uma empresa bilionária dos Estados Unidos, compra Bitcoin a 114 mil, por que que eu, um mero sardinha, não vou comprar? Vou ficar esperando um milagre pro Bitcoin voltar abaixo dos 100 mil? Uma hora pode ser que ele volte, sim, aí a gente aproveita para encher a mão. Mas eu vou ficar esperando até lá? Nem ferrando. Continuo comprando Bitcoin semanalmente, que na minha opinião é a melhor estratégia que a gente tem hoje, para nunca pegar nem muito topo e fazer um bom DCA ao longo do tempo de forma automática. Lembrando mais uma vez, vou deixar aí na descrição do vídeo o link da PepNote, caso você queira conhecer. E nunca se esqueça que o gerenciamento de risco é essencial sempre que você for investir em um ativo de risco. Pré-venda, joguinho milagroso, botzinho de trade, isso, aquilo, tudo que é arriscado, use o gerenciamento dos 5% que vai evitar muita dor de cabeça na sua vida. E aqui, vou deixar a indicação de um outro vídeo para você continuar aqui com a gente.